3.000. Aqui mesmo. Não estamos recebendo oxigênio. O alarme disparou. Estamos enviando ajuda. Temos uma emergência. Mayday. Desastre aéreo. Esta é uma história real. As reconstituições são baseadas nas gravações originais da cabine e nos relatos das testemunhas. Os aviões comerciais modernos estão entre as máquinas mais complexas e confiáveis de uso comum. Mas, ocasionalmente, atrasos na correção de um defeito conhecido levaram ao desastre. Esta é a história de um dos acidentes mais terríveis e evitáveis da história recente. Quando o 747 sofreu uma explosão devastadora em alta altitude, a tripulação e os passageiros enfrentaram uma crise sem precedentes. Essa também é uma história sobre como o sofrimento de uma família levou a uma investigação implacável para descobrir toda a verdade perturbadora. O Lee não pode ter morrido em vão. Tem que descobrir por que ele morreu. E tem que garantir que isso nunca mais aconteça. E revela como outros problemas conhecidos no design de aeronaves continuam sem correção, causando mais acidentes evitáveis. Se eu ficaria surpreso se isso acontecesse de novo, eu ficaria surpreso se isso não acontecesse de novo. Era questão de tempo. Desvendando o desastre. Aeroporto de Honolulu, 24 de fevereiro de 1989. Um dos casos mais chocantes de um defeito de design conhecido e que foi ignorado durante anos, finalmente cobraria seu preço em um 747 da United Airlines, com destino de Honolulu para Auckland, Nova Zelândia. Enquanto o voo 811 se preparava para a decolagem, a tripulação estava preocupada com outro tipo de ameaça que recentemente levou à tragédia. Foi logo depois de Lockerbie. E eu tinha orientado a tripulação a ficar especialmente atenta, porque era um voo direto de Los Angeles para Nova Zelândia. Então, no meu briefing pré-voo, pedi que eles se certificassem de verificar qualquer bagagem que parecesse suspeita ou algo do gênero, pois queríamos ser ainda mais cautelosos. O voo 811 estava muito carregado. 337 passageiros, compartimentos de carga lotados e uma carga completa de combustível. As portas fecharam no horário e o avião saiu do portão pouco antes das 2 horas da manhã para um voo rotineiro de 8 horas. Quando a gente estava indo para Nova Zelândia de férias, era um lugar que a gente queria ir. Sempre chamou a nossa atenção e falavam pra gente como era lindo. Então era um sonho sendo realizado. Eu estava sentado no que chamam de deck superior, não tirava férias fazia 5 anos. Eu peguei todas as minhas milhas da United Airlines e comprei uma passagem de classe executiva para Auckland, na Nova Zelândia, e para Sydney, na Austrália. Eu finalmente ia fazer aquela viagem dos sonhos, chegar à Austrália, deitar numa praia em algum lugar, esquecer de aviões, esquecer de acidente e tirar isso da cabeça por um tempo. Na cabine de comando, o capitão Dave Cronin era altamente experiente. Só faltava 2 meses para se aposentar. Voei quase 35 anos com a United. Tenho mais de 30 mil horas de voo e fiz todo tipo de trabalho, tanto militar como civil. Meu copiloto, nosso primeiro oficial, foi Al Slater. E eu já conhecia o Al naquela época há pelo menos 20 anos. E o segundo oficial, Mark Thomas, foi a primeira vez que voei com ele. Mas nos demos muito bem. Diga que possa assumir a 33 se estiver disponível. Ok. Os pilotos queriam subir até 33 mil pés acima do Oceano Pacífico para evitar turbulências causadas pelo mau tempo. Notamos que havia tempestades a 160 quilômetros ao sul, bem na rota, o que era bastante incomum para aquela hora da noite. Então, mantive o aviso de cintos de segurança ligado. A decisão do capitão Cronin de manter as pessoas presas em seus assentos salvaria a vida de muitos.
A gente estava subindo e o aviso do cinto de segurança ainda estava ligado. Já estava preparando para servir as bebidas e depois acomodar todo mundo para a noite, porque seria um voo longo até a Nova Zelândia. Ok, diga que vamos desviar para a esquerda. Controle, United 811. Vamos desviar para a esquerda. Tem uma área de mau tempo aqui. A 160 quilômetros de Honolulu, enquanto o voo 811 subia a 23 mil pés, uma falha crítica estava prestes a ocorrer. Agora havia uma enorme diferença de pressão de ar entre o interior e o exterior da aeronave. De repente, passageiros sentados logo acima e atrás da porta de carga ouviram um barulho. E aí começou um tipo de ruído de atrito. Eu ouvi um baque. Viu isso? No segundo seguinte, foi um pandemônio totalmente descontrolado. Perdemos o motor 3. Descendo. Parece que perdemos o motor número 3 e estamos descendo rápido. Vamos voltar. Quando me dei conta, eu me vi na escadaria agarrada aos degraus. E imediatamente entendi que era uma descompressão explosiva. A porta de carga tinha sido arrancada, levando com ela uma enorme parte do avião. O ar pressurizado foi lançado para fora com força explosiva. Pensei imediatamente em Lockerbie. Na verdade, achamos que era uma bomba que tinha explodido. Foi um inferno na Terra. Tudo no avião que não estava preso, amarrado ou seguro, foi arremessado pelo ar. O barulho foi ensurdecedor. Tudo na nossa frente tinha desaparecido. Onde a gente estava sentado ficava a mais ou menos uns 15 centímetros do buraco. Então não havia nada na nossa frente nem ao nosso lado. Na verdade, nossos pés estavam pendurados no buraco e, de início, eu pensei que a gente não ia sobreviver. Achei que não havia nenhuma esperança. Com o ar pressurizado expelido, a falta de oxigênio a 23 mil pés agora estava sufocando os passageiros e a tripulação. Parecia que alguém tinha me dado um chute no estômago e me tirado o fôlego. E eu me lembro de tentar recuperar o fôlego. E não consegui. Era para pegar aquelas máscaras de oxigênio e colocá-las. Mas as daquela cabine tinham sido arrancadas do teto. Não havia nenhuma. Eu me lembro de pensar, então é isso que é sufocar. 811. Estamos fazendo uma descida de emergência. Os pilotos perceberam por seus instrumentos que o motor número 3 estava falhando, mas não sabiam a extensão total dos danos. A prioridade deles era levar o avião a um nível em que eles pudessem respirar normalmente. Coloque sua máscara, Dave. Mas os pilotos não sabiam que a explosão havia destruído todo o suprimento de oxigênio. Não tem oxigênio. Não estamos recebendo oxigênio. Como tá aí? Aqui não tem nada também. Com o avião descendo abruptamente e sem nenhuma comunicação da cabine de comando, a tripulação temeu o pior. Lembro de pensar que a cabine de comando no deck superior também devia ter sido arrancada, porque até onde a gente conseguia ver, não tinha nada lá. A gente estava em queda livre. Meu pensamento foi, meu Deus, estamos indo direto para baixo. Vamos cair no mar. Com a fuselagem rompida, danos graves à asa direita e motores, e a tripulação forçando um pouso de emergência, os problemas do voo 811 estavam apenas começando. Dois minutos depois de sofrer uma devastadora descompressão explosiva, o voo 811 ainda estava em uma descida íngreme de emergência, passando rapidamente por 15 mil pés para alcançar o ar respirável. United 811, diga sua altitude. Saindo de 15. United 811, descendo através de 15,5. Entendido. Acho que a porta explodiu. Diga aos comissários para se prepararem para uma evacuação. A tripulação finalmente começou a nivelar a uma altitude mais segura, mas agora eles enfrentavam uma enxurrada de problemas. A mais imediata foi a desintegração do motor número 3, mais próximo da explosão. Nenhuma indicação de incêndio?
Nenhuma indicação. Perdemos o número 3. Vamos desligá-lo. Tá bem. Vamos iniciar o checklist de desligamento do motor 3. Número 3. O gerador caiu antes de desligar o motor 3. Que tal tentar agora? Vamos parar com a vibração de qualquer jeito. Procedimento de liberação de combustível. 811. Queremos o equipamento pronto. Notifiquem a companhia, por favor. Temos um problema de controle aqui. Válvulas esquerda-direita ligadas. Comece a despejar o combustível. Despejando. Uma aeromoça ficou gravemente ferida pela queda de detritos. Enquanto Laura Brentlinger a ajudava, a gravidade da situação finalmente ficou clara. Enquanto eu a segurava nos meus braços, olhei para cima. E ao fazer isso, foi a primeira vez que vi aquele buraco enorme na lateral da aeronave. Apenas um vazio e assentos faltando. Ali eu soube que havíamos perdido passageiros. 5 filas de assentos foram destruídas na descompressão, matando 9 passageiros. Na cabine de comando, a tripulação havia levado o avião atingido de volta para Honolulu. Mas com 130 quilômetros ainda pela frente, a crise agora piorou muito. Tem um sério problema de controle. Tô com o leme quase totalmente virado. Tá despejando o mais rápido que pode. Tô despejando tudo. Temos um problema com o motor número 4? Sim. Os destroços da explosão também danificaram o motor número 4. Se falhasse completamente, as implicações eram graves. Se você está só com 2 motores e pesa mais de 300 toneladas, isso é um problema. Simplesmente porque, com esse tipo de peso, 2 motores não vão te manter no ar. Você vai descer. Consegue manter 240? Tá difícil. Estamos perdendo altitude. Tudo bem. United 811. Você tem nossa posição? Afirmativo, senhor. Eu tenho no radar. Ok. Perdemos o motor número 3 e não temos potência total no motor número 4. Não podemos manter a altitude agora. Estamos despejando combustível. Entendido. No momento, vocês estão a 111 quilômetros ao sul de Honolulu. Entendido. Ainda não falei com ninguém. Não consigo me comunicar. Quer que eu desça e dê uma olhada? Sim, vamos ver o que está acontecendo lá embaixo. Acho que perdemos um compressor. Não dá. Não consigo manter a altitude. Eu falei que nós vamos... Coloca no máximo aí. A potência de decolagem está acionada. Você que manda, capitão. Embora o motor número 4 estivesse falhando, os pilotos o empurraram com os motores restantes na potência máxima. Uma configuração na qual eles não funcionariam por mais de 4 minutos. Mas a terra mais próxima ficava a 15 minutos de distância. Olho pela janela do lado direito e vejo chamas. Chamas enormes. E eu sei o que significa chamas no motor. Não é bom. Os pilotos não sabiam que o motor número 4 estava pegando fogo. Agora estamos a 250 nós. Isso é bom. Dá para sentir a vibração. Preste atenção no trajeto. Você tem que ir direto para Honolulu. Tá bom, eu vou descer e ver o que está acontecendo. Isso, vai lá. Dá uma olhada. Eu vi o engenheiro de voo descer pela escadaria. Quando vi, meu alívio foi: meu Deus, eles estão vivos. Foi uma enorme sensação de alívio para mim. Ele viu o buraco e ficou branco como papel. E eu gritei para ele: meu Deus, por favor, faz a gente descer. Incêndio lá fora. Temos um incêndio no número 4. Siga o procedimento e desligue o motor. Não vamos conseguir manter a altitude só com 2. Fogo do lado direito. Estamos só com 2 motores. Todo o lado direito se foi, da frente até a traseira. Está todo aberto, dá para olhar para fora. Como assim? Tem cara de bomba. Fuselagem. É a fuselagem, só que está tudo aberto. Certo. Parece que uma bomba explodiu no lado direito. O lado direito já era. Isso, da parte dianteira até a traseira. Ei, Mark. Algumas pessoas devem ter morrido. Eu não sei. Eu sabia que tínhamos perdido pessoas. Eu não sabia quantas.
Na verdade, só fiquei sabendo quantas foram perdidas no dia seguinte. Sabe, é uma coisa terrível quando você é capitão de um avião e perde passageiros. Lee Campbell estava voltando para a Nova Zelândia, sentado na fileira 10, bem na frente da porta de carga. Acordei com um susto porque tinha visto Lee parado ao lado da cama, apenas com uma jaqueta cinza sobre o braço e um pequeno sorriso no rosto. E claro, quando acordei, aquilo sumiu. Não estava lá. E aí, quando a gente acordou de manhã, conversamos sobre isso. Eu disse, olha, foi estranho o que aconteceu de noite, mas eu tive um sonho tão vívido. O Lee estava ali parado. E então ligamos o rádio. E a primeira notícia foi que houve um problema com a aeronave da United. E eu disse, aquilo foi o Lee, era o Lee. E meu sangue gelou na hora. Desde aquele momento eu soube que ele tinha morrido. Controle. Estão me ouvindo? Parece que algo explodiu. Uma grande parte do lado direito do avião se perdeu. Entendido. Com esse buraco, não subiria a velocidade. Ficaria no máximo 250 nós. Assim tá bom. Tá bom. Qual é a velocidade de stall? Não iria abaixo de 240. Isso. Não sei se vamos fazer isso. A gente não sabia se conseguiria voltar. Então já estávamos nos preparando para fazer um pouso na água à noite. No Oceano Pacífico, o que nunca foi feito antes. Na cabine, a tripulação se preparava para o pior. Então, meu treinamento entrou em ação. Eu levantei do meu assento e comecei a instruir a tripulação. Tínhamos que preparar a cabine. Tínhamos que nos preparar para uma queda, que eu achava inevitável. Você corre para todo lado colocando colete salva-vidas. E lembro de pensar, não sei se isso vai fazer diferença, porque quando batermos na água, vamos morrer. Eu só imaginava aviões se despedaçando. Eu sabia que se batêssemos na água, seria quase como bater no chão. E haveria pouquíssimos sobreviventes. Então a minha mente focou nas coisas que realmente importavam para mim. E naquele momento, era meu filho. Acreditando que eles iam morrer, um passageiro tirou estas fotografias na esperança de que fossem encontradas nos destroços e dessem pistas sobre a causa do acidente. Por 15 minutos, o avião perdeu altitude constantemente. Então, a 4.000 pés, o primeiro vislumbre de esperança. Depois de um tempo que parecia interminável, lembro que um dos passageiros começou a apontar para uma das janelas do lado direito. E todo mundo olhou. E olhamos por essa pequena janela e conseguimos ver um ponto de luz. E outro ponto de luz. E outro ponto. E logo dava para ver um litoral. Estou vendo luzes aqui. Ok. Estamos a 39 quilômetros de distância. É uma boa situação. No aeroporto de Honolulu, foi declarado estado de emergência. As outras aeronaves foram desviadas e o resgate se preparou para o pouso forçado de um avião comercial totalmente carregado. Me dê algumas velocidades. Com 2 motores, mantenha 150. Use 160. Número de pessoas a bordo. Tem quantos a bordo? 160 nós é o mínimo. Aguarde na área de 811. Eu não sei quantos estão a bordo. Uns 200, sei lá. Eu não tenho a papelada na minha frente aqui. Estamos muito ocupados agora. Por volta de 200. Ok. A 6 minutos do aeroporto, a equipe agora precisava desacelerar o avião sobrecarregado para o pouso. Mas o efeito disso era desconhecido. O que vai acontecer quando eu começar a baixar os flaps e o trem de pouso? Vamos pousar no aeroporto, na água ou no centro de Honolulu? Ok, vamos tentar 10. Certo, os internos estão indo para 10. Como estão os controles? Tudo bem até agora.
mas os flaps estavam danificados e não puderam se estender completamente. Isso significava que o voo 811 teria que pousar perigosamente rápido. Tem um aeroporto à vista? Está aqui à direita, capitão. Ok. Estamos vendo o aeroporto. 811. 811 autorizado a pousar. Pista 8 à esquerda. Estamos de prontidão. Vento 050, 12 nós. Livre para pousar. Pista 8 à esquerda. 811. Quando o instável 747 se alinhava para pousar, os pilotos sabiam que teriam apenas uma tentativa. Mas mesmo que eles o colocassem na pista, a pergunta persistente permaneceu. Será que o impacto faria o avião danificado e sobrecarregado se desintegrar? Severamente danificado, com uma fuselagem instável e perda de altitude em apenas 2 motores. O voo 811 agora começou sua aproximação final ao aeroporto de Honolulu. Aproximação com 2 motores. Aproximação com 2 motores. Ainda não tínhamos ideia de quão longe estávamos do chão, se chegaríamos a Honolulu ou não. Mas parecia ser uma hora apropriada. Se estivéssemos em algum lugar perto da terra, provavelmente iríamos tentar pousar. Foi aí que começamos a gritar para que os passageiros se abaixassem na posição de impacto. Cada molécula do meu corpo gritava a mesma coisa. Põe esse maldito avião no chão. Qual é a situação dos hidráulicos? Os hidráulicos estão bons. E os freios? Hidráulicos normais. Então temos freios, mas só teremos reverso nos motores 1 e 2. Embora eu tenha pensado que talvez houvesse uma chance da gente realmente conseguir tentar pousar, veio à minha mente: o que vai acontecer agora? Nós vamos explodir com o impacto? Nós vamos cair desse buraco enorme? Mesmo depois de despejar combustível, a aeronave ainda estava acima do peso. Mas sem os flaps completos para mantê-la no ar, teve que se aproximar rapidamente. Descemos para 1000 pés. O perigo era que o trem de pouso podia se romper e o avião quebrar. 1,5 ponto acima. 190. 185. Devagar, devagar, Dave. Vamos usar o que for necessário. Chegando na rampa de aproximação. Ok. Vamos acionar o trem de pouso. Ninguém sabia se a explosão havia danificado o trem de pouso. Lembro da Laura me dizendo que não tinha ouvido o trem de pouso descer. E aquilo normalmente é bem alto. Eu também não ouvi. Talvez eles não consigam baixar o trem de pouso. Talvez ele nem tenha descido. Certo. Você está alinhado. Estamos liberados para pousar. E tudo foi checado. $200. 195. Acima da rampa. Parece que está indo bem. 192. 195. Cortando a energia. 100 pés. 50 pés. Ajuste o trim. 30 pés. 10. 0. Estamos no solo. O trem de pouso está segurando. Nós aterrissamos. Parecia rápido e essa foi minha próxima preocupação. Que não fôssemos parar no final da pista e que íamos só continuar.
E, de repente, estávamos gradativamente diminuindo a velocidade. E eu disse, meu Deus, aterrissamos, estamos no chão, e as pessoas começaram a aplaudir. Provavelmente foi a melhor aterrissagem que eu já fiz. Quando finalmente paramos na pista, nós acionamos os 10 escorregadores e os comissários evacuaram todos os passageiros. Incrível como todo mundo foi rápido. Em menos de 45 segundos, 330 pessoas saíram do avião. Estávamos provavelmente a 6 metros do chão e eu teria saído do avião sem um escorregador. Eu queria sair desesperadamente. Eu pisei no vazio, caí no escorregador, deslizei até lá embaixo, e aí você bate no chão e sai correndo. O escorregador meio que me lançou para o alto e me fez voar. E aí eu pensei, meu Deus, vou sobreviver a tudo isso e vou morrer aqui na evacuação? Aquilo realmente me arremessou com força. E eu caí e ralei bastante as minhas pernas, mas consegui ficar de pé. E foi só naquele momento que eu me dei conta. Estou aqui, estou bem, estou no chão. Assim que desligamos todos os nossos interruptores, me certifiquei de que não havia mais ninguém no avião. Fui até a porta à esquerda, desci pelo escorregador, virei pela frente e vi aquele buraco enorme na lateral e simplesmente não consegui acreditar. Pela graça de Deus, nós conseguimos. E foi uma experiência intensa. Eu nunca mais gostaria de passar por aquilo. Foi uma loucura. Foi selvagem. Foi assustador. Tudo ao mesmo tempo. Eu só pensei que era o fim, que íamos morrer. Foi o meu primeiro pensamento, que era o nosso fim. Mas para as famílias das 9 pessoas que foram mortas, a provação estava apenas começando. O filho de Kevin e Susan Campbell, Lee, estava voando para casa. Por volta das 3 da tarde, acho que foi quando disseram que não havia nenhum neozelandês envolvido. Mas a gente já sabia que o Lee estava. Então, acho que 15 minutos depois, recebemos um telefonema de Chicago. E só disseram que lamentavam informar que nosso filho estava desaparecido, provavelmente morto. E acho que mais ou menos 1 hora depois disso, um policial chegou à porta, deu uma olhada em nós e disse, eu posso ver que você recebeu a notícia. Aquele dia foi um pesadelo terrível para nós. E certamente não melhorou muita coisa por muito, muito tempo. Embora o corpo de Lee não tenha sido recuperado, os Campbells foram direto para a aeronave destruída em Honolulu. A sensação inicial é de querer estar o mais perto possível do local onde seu parente morreu. No caso, era aquele avião. Então tivemos que entrar imediatamente para ver a aeronave. O estrago lá dentro foi horrível. Estava tudo devastado. E o buraco na lateral da aeronave era muito maior do que eu pensava que seria, apesar de termos visto reportagens na televisão. E foi muito triste entrar e realmente ver onde estava o assento do Lee. As pernas do assento ainda estavam lá. Havia uma boa parte da fuselagem ao lado dele e uma janela. Mas o desejo dos Campbells de descobrir a causa da morte de Lee inevitavelmente os colocou cara a cara com detalhes terríveis. Eles também nos levaram ao consultório médico legista porque haviam encontrado partes do corpo e esse tipo de coisa. Na verdade, eles não nos mostraram as partes do corpo, mas pedaços que haviam recuperado dos motores. E recebemos o relatório do médico legista sobre o que eles haviam recuperado.
Sabe, nós realmente teríamos preferido que o Lee tivesse passado pelo motor, teria sido uma morte imediata. Mas, do jeito que foi, ele caiu por 4 minutos até o oceano, e sabemos que ele podia estar vivo enquanto caía. E quando se pensa sobre isso, é horrível. Quando ficou claro que o corpo de seu filho nunca seria encontrado, os Campbell sentiram ainda mais forte a necessidade de entender o que tinha causado a morte dele. O Lee não pode ter morrido à toa, sabe? Tem que descobrir por que ele morreu. E só precisa garantir que isso nunca mais aconteça novamente. Os Campbell iniciaram uma investigação pessoal implacável que duraria quase 2 anos. Com a perda do filho, eles estavam determinados a ir até o fim para descobrir a verdade. Conselho Nacional de Segurança nos Transportes. 2 meses após o acidente no voo 811, quando o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes realizou as audiências preliminares, os Campbell garantiram que estariam presentes. Mas logo ficaram frustrados. O Conselho levaria meses para completar o relatório. Então, os Campbell resolveram o problema com suas próprias mãos. Não íamos deixar o Conselho chegar nas conclusões sozinho. A gente ia fazer por nossa conta. E quando as audiências encerraram, disseram que poderíamos tirar o que quiséssemos da mesa de imprensa. A Susan foi até a mesa e gritou: "Tem muita coisa interessante aqui." Então pegamos uma caixa e colocamos nela todos os documentos que conseguimos encontrar. O Kevin é uma das pessoas mais honestas que eu conheço, mas ele estava pegando algo que a gente não tinha sido especificamente autorizado a pegar. A gente sai pela porta justo quando o Conselho chega de volta com o carrinho para pegar todos os seus documentos. Saímos pela porta, entramos num táxi e fomos embora. Logo notamos que tínhamos um conjunto muito bom de papéis, com muitas coisas que não haviam sido divulgadas ao público. Fomos capazes de realmente começar nossa investigação. Os documentos não publicados revelaram um catálogo preocupante de problemas com a porta dianteira de carga. Problemas que vinham desde quando ela foi projetada. Em vez de uma porta de encaixe que fica presa em sua estrutura à medida que a aeronave pressuriza, a Boeing optou por uma porta que se abre para fora. Isso permitia levar mais carga, mas não era prova de falhas como o design do tipo plug. Então a Boeing construiu o que acreditava ser um mecanismo de travamento infalível. Eles criam vários mecanismos de segurança para garantir que a porta esteja bem travada e não abra. E isso é projetado de uma maneira que seja extremamente improvável que a porta se abra. Então, o que deu errado no voo 811? Os Campbell logo descobriram que o problema estava no design do mecanismo de travamento. Para trancar a porta de carga no 747, os motores elétricos giram travas em forma de C em torno dos pinos na moldura da porta. A alavanca então movimenta as travas de contenção, que deslizam por cima dos fechos principais, impedindo que eles voltem a abrir. Mas já em 1975, foram encontrados problemas com as travas de contenção. Kevin Campbell, engenheiro de formação, construiu um modelo para mostrar a fraqueza do design da Boeing. Inicialmente, as travas de contenção eram feitas de alumínio. E em 75, a Boeing percebeu que elas não eram resistentes o suficiente. Eles até dobraram a espessura do alumínio para reforçar as peças. Mas ainda assim não foi suficiente, e muitas companhias aéreas sequer instalaram esses reforços. A fraqueza do alumínio aumentou drasticamente o risco da porta se abrir acidentalmente. Com as travas de contenção de alumínio, se os dispositivos de retenção tentassem recuar eletricamente, eles simplesmente deslocariam a trava do caminho. Não era capaz de fazer o trabalho para o qual foi projetada. Por 20 anos, o 747 tem voado com essa falha crucial. Os Campbell se perguntam o que mais ainda precisa ser revelado.
Eles redobram seus esforços para descobrir toda a verdade por trás do acidente que matou seu filho. Compramos um carro e viajamos pelos Estados Unidos para encontrar o maior número possível de pessoas envolvidas no acidente. Começamos em Seattle, descemos até Denver, atravessamos até Chicago, seguimos para Washington, D.C., descemos até Kentucky, depois Miami, voltamos até San Diego, subimos por São Francisco e retornamos a Seattle. E isso foi só uma viagem. Os Campbell logo descobriram que um incidente chocantemente semelhante ao do voo 811 havia dado avisos claros sobre os perigos na porta de carga. Em 1987, 2 anos antes do voo 811, um 747 da Pan Am estava subindo a partir de Heathrow, quando não conseguiu pressurizar a 20 mil pés. Os pilotos tiveram que voltar atrás. Quando voltaram para Heathrow, descobriram que a porta estava aberta 1,5 polegadas na parte inferior e todas as fechaduras estavam abertas. Quando o avião chegou à base de manutenção, descobriram que todas as travas de contenção estavam tortas ou quebradas. Por que os fechos giraram e empurraram as travas de contenção para trás? A Boeing alegou que a equipe de terra deve ter manipulado mal o mecanismo. A porta havia sido fechada manualmente e, segundo eles, o que aconteceu foi que o cara fechou o Celux 98 voltas com uma chave de torque rápido. Ele fechou a alça externa e depois a abriu novamente. E para estar na posição em que foram encontradas quando o avião voltou, ele teria que ter aberto um mecanismo com 98 voltas. E isso é ridículo. Mas a investigação dos Campbell revelou outra pista vital sobre por que os fechos haviam girado. Um relatório dos engenheiros da Pan Am destacou problemas com o sistema elétrico da porta. Havia uma falha no interruptor mestre do fecho S2, que deveria ter cortado a energia da porta quando a alavanca externa fosse fechada. Mas essa foi uma descoberta alarmante. Quando a alavanca externa era fechada, o interruptor mestre do fecho S2 deveria desconectar a alimentação e impedir que os motores dos fechos C girassem. Então, isso poderia ter falhado, permitindo que o mecanismo abrisse a porta. Para descobrir, a Boeing pediu às companhias aéreas que fizessem um teste simples. Feche a alavanca externa, pressione o interruptor para abrir a porta e veja o que acontece. Quando eles acionaram o interruptor, realmente funcionou. A Boeing achava que isso não iria funcionar, mas funcionou. Havia energia nos fechos da porta com a alavanca externa fechada. E o fecho começou a se mover, empurrando as travas de contenção para fora, dessa maneira. Alguns dias depois, a companhia aérea começou a ligar dizendo que estava danificando seus aviões. Então, a Boeing interrompeu o teste. Mas isso significava que nesses aviões o interruptor S2 havia falhado, um defeito oculto. E todas essas aeronaves provavelmente teriam o mesmo problema que o 811. Eles estavam apenas esperando por um curto-circuito para abrir as portas. Os Campbell agora se convenceram de que o acidente no voo 811 começou com uma falha no fecho S2. A energia permanecia ligada nos motores dos fechos. Bastava um curto-circuito na fiação de 20 anos, que havia sido encontrada desgastada em outras aeronaves, para ligar os motores. As travas de contenção de alumínio eram fracas demais para impedir que os fechos girassem. E foi assim que a porta de carga se abriu. Conselho Nacional de Segurança nos Transportes. O Conselho determinou a provável causa desse acidente. Depois de esperar um ano pelo relatório do Conselho, Kevin e Susan Campbell esperavam que ele correspondesse à teoria do que levou ao acidente no voo 811. Presumi que receberíamos um relatório de que se tratava de uma avaria elétrica e ficamos chocados quando saíram e disseram que a porta havia sido mal manuseada. O relatório se concentrou inteiramente no fato de que a fechadura da porta deve ter sido mal manuseada pelo agente de solo. Isso foi muito decepcionante. Parecia que eles estavam em uma audiência diferente daquela em que estávamos. Então, como o Conselho chegou a essa conclusão? Havia outras evidências que encontramos durante a investigação sobre procedimentos inadequados por parte dos mecânicos e da equipe de solo da United. Então, ficamos convencidos de que podemos até usar a palavra maus tratos em relação às portas. As portas eram maltratadas.
e não recebiam a manutenção adequada. Chegamos à conclusão de que a causa provável era mecânica. Para os Campbell, o fato do conselho não mencionar os problemas elétricos simplesmente não era aceitável. Eles disseram que aconteceu o seguinte: a porta foi fechada, mas os travamentos não se encaixaram completamente. Ela ficou parcialmente fechada, presa apenas pelos pinos. E aí eles fecham a alavanca externa, mas isso simplesmente não poderia acontecer, porque aquela parte da trava de contenção ainda estava intacta. Não tem como isso acontecer. Não dá para fechar a alavanca externa a menos que esses mecanismos estejam totalmente travados. É a única maneira de fechar a alavanca externa. Fechar isso manualmente, você não consegue exercer força suficiente para danificar essa parte da trava de contenção. Ela simplesmente encosta ali. Se os travamentos não estiverem totalmente fechados, ela só bate neles e não vai além. Eles voltaram a investigar o acidente no voo 811 e logo encontram evidências perturbadoras de como isso poderia e deveria ter sido evitado. Após o incidente da Pan Am em 1987, descobriu-se que a Boeing emitiu uma diretriz para as companhias aéreas sobre como corrigir as frágeis travas de contenção de alumínio. A diretriz de aeronavegabilidade que foi emitida exigia substituir as travas de alumínio por travas de aço e que não podiam ser dobradas. E ainda foram criadas inspeções provisórias obrigatórias que deveriam ser feitas até que a etapa final, que era instalar as travas de aço, fosse concluída. A solução era barata e simples, mas não foi possível fazê-la. O custo real da modificação, substituir essas travas de contenção de alumínio por peças de aço, era de $2.000 por aeronave. Mas demoraria umas 10 horas para fazer isso. E era aí que estava o problema. Tirar a aeronave de serviço por 10 horas são milhões de dólares. Os Campbell descobriram que, em 87, a Administração Federal de Aviação, responsável por fiscalizar essas melhorias, deu às companhias aéreas 18 meses para cumprir a modificação. Em um ano, Lee Campbell e outras 8 pessoas morreriam em um acidente evitável. Então, por que as companhias aéreas não foram forçadas a resolver o problema logo? Se esses grandes aviões comerciais forem impedidos de voar, é um desastre econômico. Então, o que eles fazem é um lobby na agência reguladora dos Estados Unidos para permitir que eles façam as correções ao longo do tempo quando os aviões fizerem a manutenção normal. E dessa forma, eles não são retirados de serviço. Quando permitem que as companhias aéreas e os fabricantes façam essas correções aos poucos, na prática o que a agência reguladora está fazendo é apostar com a vida dos passageiros e da tripulação que voam nesses aviões enquanto eles ainda não foram corrigidos. Após as mortes no voo 811, a agência reguladora reduziu instantaneamente o prazo para consertar a porta de carga, de 18 meses para apenas 30 dias. Campbell vai atrás da Boeing por causa da trava de segurança. Pai da vítima de acidente aéreo descobre novas informações. A United não se manifesta sobre o impacto da tragédia nas vendas. $2.000, o preço da vida do filho. Somente quando a United deixou de ser uma das companhias mais procuradas e passou a figurar entre as menos escolhidas na Nova Zelândia, é que inesperadamente recebemos uma carta nos convidando para ir até eles. Eles só estavam tentando nos usar como ação de marketing. Mas a gente foi para cima deles e apontou todos os erros que tinham cometido. Durante esse processo, eles começaram a perceber que sabíamos do que estávamos falando e que tínhamos colocado muito esforço sério nisso. Um deles até desabou porque nunca tinha precisado encarar parentes de vítimas antes. No final das contas, o vice-presidente da United levou a gente até a instalação de manutenção. E ele tinha pessoas correndo em todas as direções apenas para obter as informações que queríamos. Poderíamos ir a qualquer lugar que quiséssemos. Eles providenciaram tudo para a gente, porque naquele ponto eles já tinham percebido que a gente realmente sabia do que estava falando.
a pressão da campanha dos Campbell finalmente começou a dar frutos. A peça-chave que poderia corroborar a teoria deles, a porta de carga, estava a 3 quilômetros de profundidade no Oceano Pacífico. Mas à medida que artigos foram publicados na imprensa americana, o Conselho solicitou a Marinha para procurá-lo. A 160 quilômetros ao sul de Honolulu, um submarino começou a vasculhar o fundo do mar. A gente foi para Honolulu e aguardou enquanto a equipe tentava localizar a porta. Eles finalmente conseguiram trazê-la de volta de 14 mil pés de profundidade, o resgate mais profundo da história na época. E ligamos dentro de 1 hora após sair da água. Mas antes que os Campbell pudessem ver, a porta foi rapidamente enviada para a fábrica da Boeing em Seattle. Os Campbell partiram em uma perseguição. A gente foi até a Boeing, mas eles não quiseram mostrar nada para nós. Alegaram que as partes mais importantes já tinham ido para o conselho. Então, novamente entramos no carro e fomos até Washington. Quando chegamos ao escritório do Ron Schlitt, ele bateu o olho no relógio e falou: "Tenho 5 minutos, no máximo." Cerca de 3 horas depois, tínhamos as peças que eles recuperaram em nossas mãos. E eles admitiram que a gente estava certo, foi uma pane elétrica. Disseram que iriam corrigir nos aviões, garantir que nunca mais acontecesse, mas avisaram: "Não criem expectativa, o relatório nunca vai ser alterado." Mesmo com a evidência de um defeito elétrico em suas mãos, o Conselho se recusou a alterar o relatório. Então, em junho de 1991, o destino interveio. Um Boeing 747 da United de 4 anos estava estacionado na pista em Nova York quando o motor do fecho se ligou e a porta se abriu sozinha. Não havia mais como esconder isso. Eles simplesmente não podiam mais negar que era um defeito elétrico encobrindo tudo. Após a recuperação da porta, ficou evidente. Finalmente, o Conselho divulgou publicamente um relatório revisado que concordava com a versão dos Campbell. Houve uma falha não intencional no interruptor ou na fiação que fez a porta se abrir sozinha, sem comando. É bom que outras pessoas saibam que você está certo e sempre esteve, e que o apoio que elas lhe deram foi justificado. Os Campbell gastaram milhares de dólares de seu próprio dinheiro em sua campanha. Eles nunca estiveram interessados em um acordo financeiro para a morte de Lee, mas convenceram a United e a Boeing a criar uma bolsa universitária em seu nome. Eu não poderia ter vivido comigo mesma se não tivéssemos feito nenhuma investigação. Era apenas algo que nós dois sentimos que precisávamos fazer. Nós nem discutimos isso, só sabíamos que era isso que faríamos. Mas, apesar de campanhas longas e públicas como a dos Campbell, os críticos temem que o setor aéreo não tenha aprendido as lições do voo 811. As agências reguladoras, elas têm uma dupla responsabilidade. Uma é incentivar a aviação e a outra é garantir a segurança aérea. E quando elas se veem numa situação em que fatores econômicos entram em conflito com a segurança, elas tendem a favorecer mais o lado econômico. Acidentes graves causados por defeitos conhecidos continuaram ocorrendo. Na década de 90, problemas conhecidos com a formação de gelo nas asas das aeronaves causaram uma série de acidentes. Pelo menos 3 aviões tiveram incêndios fatais devido aos perigos conhecidos do material de isolamento inflamável. E em 1996, um 747 lotado simplesmente explodiu. Tudo indica que problemas já conhecidos na parte elétrica incendiaram vapores inflamáveis dentro dos tanques. Inevitavelmente, especialistas veem com ceticismo o histórico da aviação em conciliar lucro com segurança. A gente viu esse problema de fiação tanto no voo United 811, que foi o que causou o acidente, quanto no TWA-800, onde houve a explosão no tanque de combustível central. A resposta da indústria para a fiação com 20 e 30 anos de uso. Para uma fiação que pode se desgastar, romper, rachar, causar curto, que pode incendiar combustível, como no TWA-800, ou abrir uma porta de carga, como no United 811. Sabe o que a indústria diz? Não toque nele. Não entre aí. Não inspecione. Não tente consertar. Não tente remover, porque é muito frágil.
E se for tentar consertar, é mais provável piorar do que resolver. E é isso que eu chamo de abordagem avestruz para manutenção e segurança. Sabe, nós decidimos que pode haver uma faísca de ignição no tanque de combustível central de uma grande aeronave comercial. Mas até agora tivemos sorte, só tivemos um a cada 10 anos. Só explodimos 3 ou 4 aviões. Trocar toda essa fiação seria financeiramente inviável, seria astronomicamente caro. Sabe, um avião a cada 10 anos, um avião a cada 5 anos, 2 ou 3 centenas de pessoas, custos operacionais. Nada mais. E essa é uma ótima análise econômica, a menos que sua mãe ou seu filho está a bordo de um desses aviões e acaba pagando o preço por sua satisfação econômica. Para alguns dos sobreviventes do voo 811, o custo foi alto. Cada membro da tripulação lidou com isso de forma diferente. Sei que tem 2 membros que nunca mais colocaram os pés em uma aeronave. Foi muito difícil para mim. Fui diagnosticada com um grave transtorno de estresse pós-traumático. Você não consegue raciocinar, não dá para pensar. Tomar a menor decisão é difícil. Muito difícil, fiquei totalmente perdida. Muito difícil lidar com isso.